Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo, ao 6º domingo do septenário de 96 anos da paróquia. Cristianismo no Congresso Nacional. Desafios. Vinde a mim, vós todos que estáis curvados sobre os vossos fardos. Eu vos ajudarei, diz o Senhor. Juliana Cardoso é uma política brasileira e deputada federal pelo Estado de São Paulo. Nascida em São Paulo, ela iniciou sua trajetória política após participar ativamente de movimentos sociais e da Igreja Católica, destacando-se especialmente por seu envolvimento na pastoral da juventude. Sua experiência na pastoral influenciou profundamente sua visão política, promovendo uma abordagem voltada para a justiça social, a solidariedade e a defesa dos direitos humanos. Antes de ser eleita deputada federal, Juliana foi vereadora na cidade de São Paulo por 2 mandatos consecutivos, período em que ampliou sua atuação em pautas sociais e de inclusão. Durante sua carreira política,
Ela tem sido uma voz ativa na defesa de moradia digna, de educação pública de qualidade, no combate à violência contra a mulher e na promoção de políticas públicas inclusivas. Na Câmara de Deputados, Juliana Cardoso continuou seu trabalho em prol dos direitos humanos e das minorias, participando ativamente de debates sobre reforma urbana, direito das mulheres, defesa dos povos indígenas, igualdade racial e juventude. Sua atuação política é marcada pela defesa fervorosa dos mais vulneráveis e pela busca constante por um Brasil mais justo e igualitário, inspirada pelos valores de sua trajetória na Pastoral da Juventude e na Igreja Católica. Juliana Cardoso, agradecemos imensamente a sua vinda à nossa paróquia mais uma vez. Estamos juntos com você nessa caminhada de luta a favor de uma sociedade mais justa e mais humana. Seja bem-vinda, Juliana Cardoso. Eu fiz questão de trazer nesses 7 domingos, em que nós estamos tratando do cristianismo nos dias de hoje, uma pessoa que é cristã, católica, e que vive lá no Congresso da sua fé. Por isso que está aqui a Juliana Cardoso. Era para ser Undina, que não pôde vir, por motivo de saúde, e na última hora ela aceitou vir aqui. E eu fiz questão que seja alguém que está lá dentro do Congresso Nacional, deputada federal. Como é que se vive essa fé lá dentro, como é que é o cristianismo, etc., para a gente saber também. Nós temos cristãos católicos em vários âmbitos da sociedade, na política, no cinema, no teatro, na economia. Então é bom de saber que tem gente boa, né? Gente muito boa que está aí trabalhando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A festa de Nossa Senhora do Carmo. E nos alegramos com os homens e mulheres que Deus coloca no meio de nós como profetas. Pessoas escolhidas, não por sua força física ou proximidade com o poder, mas pela capacidade de surpreender o mundo com sua coragem e destemor. O Papa Francisco nos diz: sem abertura às novidades e surpresas de Deus, sem espanto, a fé torna-se uma ladainha cansativa que vai morrendo aos poucos. Brota daí a necessidade de que haja profetas e profetisas, capazes de denunciar o modo equivocado como nos relacionamos, motivados pela violência, e anunciar um mundo novo de relações sociais fraternas. A fraternidade é uma opção consciente que exige rever o modo de vida, mudar mentalidades, comprometer-se com a transformação das estruturas. Por isso, os profetas e profetisas nos causam medo e, em geral, os rejeitamos. Que esta Eucaristia renove nossa capacidade de nos surpreender com Deus e nos inspire a coragem dos profetas e das profetisas de seu reino. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer imensamente ao Padre Paulo, que eu costumo dizer que são poucos que ainda fazem um sentido da reflexão da palavra do Senhor. A gente nunca pode ficar tão desassociado da relação de políticas públicas coletivas. Claro que quando a gente fala sobre a religião e o Congresso, que eu acho que esse é uma linha que o padre pediu para mim falar,
muitas vezes a gente tem que pensar que uma casa de leis, no caso de 513 deputados, né, aqui na cidade de São Paulo, nós somos em 70, e no estado de São Paulo, muitas pessoas não sabem, padre, por exemplo, quantas cidades a gente tem aqui no estado. Nós somos em 645 cidades. Fora que o Brasil ele tem uma capacidade, né, de interlocução, né, nas suas casas do Congresso, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, mas também as assembleias legislativas e as câmaras municipais são espaços que a gente pensa em política, reflete sobre a fiscalização. E qual que é, por exemplo, uma função de um deputado federal? É aquele que vai enxergar a relação orçamentária, que vai fiscalizar a política pública dentro dos ministérios, que vai poder fazer essa interlocução entre Estado e municípios para poder avançar com recursos, porque para que você tenha uma política pública de fato que funcione, como a saúde, aí a gente tem que olhar para nosso lugar, para nossa região. Hoje, ainda assim, a saúde da unidade básica de saúde está funcionando a contento? Quando a gente vai buscar o remédio, que muitas vezes é necessário ter receita, tem todos os remédios colocados na prateleira da nossa unidade básica de saúde? Ou outro exemplo que é os nossos hospitais municipais ou do estado, eles ainda assim têm vagas imediatas para que a gente consiga ser atendido? Então, quando a gente fala sobre política pública, é uma política pública que quando a gente olha para a nossa região, para o nosso bairro, quando a gente olha, por exemplo, a relação da educação pública, ela está de qualidade? O ensino integral está conseguindo dar conta, né, de ter uma educação que nossos filhos possam, por exemplo, estar entrando na Universidade Federal, que é aqui do lado, uma luta tão intensa que a gente conseguiu avançar, e agora o presidente Lula veio semana retrasada para poder anunciar as obras para iniciar o campus. Os nossos filhos vão estar prontos e preparados para entrar, por exemplo, no ensino médio do Instituto Federal da cidade de Tiradentes, ou na FATEC, ou em outros, né, espaços de educação pública. Então, a gente nunca pode tentar desassociar, né, o espaço político numa negação da política, numa negação de que todo mundo é igual e a farinha do mesmo saco, sem entender um pouco também a nossa classe social. Às vezes, padre, eu fico muito impressionada. Eu venho de vereadora da cidade de São Paulo e vou para o Congresso. É uma outra realidade. Eu costumo dizer que é um outro mundo, é um mundo paralelo, que não devia ser, né? Devia ser um lugar que a gente, enquanto povo, se identifica. Mas as classes sociais, elas são muito presentes naquele espaço. E eu tenho uma clareza que uma representação de uma parte da sociedade que é vinculada aos grandes empresários, aos latifundiários, aqueles que muitas vezes olham a legislação e buscam a legislação para poder se beneficiar em cima do lucro. Isso é muito real, não é uma coisa que eu aqui estou inventando, mas a gente tem muitas vezes representações que são favoráveis à questão da lei previdenciária para tirar e retirar direito do povo, ou a mudança das leis trabalhistas que retira também direito do povo em detrimento do seu lucro. Ou, muitas vezes, se coloca projetos de lei que são com os venenos nos alimentos, né, para que tenham lucro, para que muitas vezes não percam colheitas. Mas esse veneno faz mal na mesa da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, são esses tipos de ações que a gente também precisa pensar nessas representações. E quando a gente fala sobre a religião e a política, hoje eu acho que tem uma confusão muito grande no que significa, né,
a gente ter a representação de estar nesses espaços de poder e decisão, que nós temos que pensar em um Estado laico, nós temos que pensar um Estado que vai atender a todas as pessoas, independente da sua cor, da sua igualdade, da sua forma de ver o mundo, da sua classe social. Eu gosto muito sempre, padre, de usar a referência do Sistema Único de Saúde. O SUS, ele é uma política pública que foi pensada para toda a sociedade. Ela atende desde um morador de rua até um grande empresário ou pessoas que têm muito, muito dinheiro. Eu acho que para nós ficou um pouco mais claro, por exemplo, o que aconteceu com o Faustão, né? Que ele teve que fazer um transplante. Vocês lembram disso? E aí ficou muito aquela polêmica, porque o Faustão conseguiu ter um transplante muito mais rápido do que uma pessoa que está na fila. E aí a gente precisa compreender que a relação do transplante e a fila é uma só. E que muitas vezes, né, dependendo de como vai fazer esse transplante, tem que ter toda uma relação técnica dos médicos para ver se aquele coração pode ser recebido por uma outra pessoa. E nessa fila se anda, mas é uma fila só para qualquer pessoa que estiverem ali. Então compreendam que a relação das políticas públicas, ela tem que ser pensada por um todo. E quando a gente fala sobre o cristianismo, dentro desse espaço de poder e decisão, a gente enxerga que muitas vezes alguns representantes colocam a palavra do Senhor, né, numa função que não é dada para ele pensar a relação de religião dentro daquele espaço. Porque, de repente, se a gente for pensar só na religião e ter o preconceito, nós não vamos olhar, por exemplo, para as pessoas que são espíritas, será? Nós não vamos olhar, então, para as pessoas que são de Umbanda? Nós não vamos olhar, por exemplo, para as pessoas que não têm religião nenhuma? E hoje, essa confusão do Congresso, que busca uma parte errada, né? Eu costumo dizer que fazem a leitura errada da Bíblia, para poder tentar legislar em cima dos corpos e, sobretudo, dos corpos das mulheres. Então, essa relação do cristianismo e esse espaço, né, que tem uma representação muito intensa, né, de uma parte das pessoas que se denominam da igreja evangélica, alguns católicos, mas enxergando como princípio a religião, ao invés de a gente pensar como princípio ali que nós estamos como representantes, né, do povo, que é representação de pensar a política pública, orçamentária, enxergar as dificuldades que a gente tem enquanto sociedade brasileira e ajudar a achar caminhos e recursos para que isso se desenvolva. Essa é a melhor função que eu acho que o cristão, enquanto está nesse espaço, pode fazer. Pensar enquanto a gente ajuda a caminhos de que a política pública, o trabalho, emprego, renda, enquanto a gente não tenha tanta desigualdade social. E eu, em especial, venho desse espaço, né, da Igreja Católica e sempre levei comigo os princípios de entender e os princípios de entender que esse espaço é um espaço que a gente tem que enxergar para um todo, assim como Jesus sempre o fez. Ele sempre foi, quando esteve aqui, né, presente conosco, nos lugares onde as pessoas mais precisavam e onde uma parte da sociedade tinha essas pessoas como pessoas que não podiam não podiam conversar, não podiam ter política pública, não podia ter um olhar, né, do cristão. Então foi essa vinda, e a Bíblia nos mostra muito isso, né, que ele foi em lugares que ninguém queria ir, principalmente uma igreja naquele período que estava ali, mas que também às vezes ficava vendo, né, os lugares esplêndidos, mas não enxergava as pessoas que estavam passando fome. Haja vista, como a gente já tem visto semana passada, um projeto de lei aqui na cidade de São Paulo, que um
desses vereadores de São Paulo fez uma legislação que multava as pessoas que iriam dar alimento para a população de rua. Isso, por exemplo, é a função de um vereador? Não é a função de um vereador enxergar como e por que essas pessoas estão na rua passando fome? Por que não tem um atendimento específico da assistência social, da saúde? Qual é a dificuldade que a prefeitura pode até mesmo pensar no trabalho, emprego e renda? Isso também acontece no Congresso. Ao invés de a gente pensar uma legislação recente agora, que foi pensada pelo presidente Lula, que é a igualdade de salário entre homens e mulheres. Vocês sabem, não é a Juliana que está dizendo, mas estatisticamente as mulheres ainda recebem muito menos o salário do que um homem. Só que faz a mesma função. Isso é justo? Portanto, foi-se pensado uma legislação para enxergar a igualdade de salário entre homens e mulheres, que é uma política pública. É uma política pública. Quando a gente ganha um valor mais e estamos na igualdade, isso significa que nós também vamos ter uma melhor qualidade de vida no nosso lar, na nossa casa. Mas muitos de que se dizem favoráveis, à política com as mulheres, ou aqueles que acham e que são patrões, não votaram favorável a esse tipo de projeto de lei. Então, muitas vezes a nossa representação é uma representação que ela tem que ser mais clara. E a gente não pode usar a Bíblia ou a legislação para legislar em cima da vida da classe trabalhadora. Nós temos que usar aquilo que está na Constituição Federal. A gente tem que usar aquilo que já é um direito. Afinal de contas, cada um de vocês aqui pagam impostos, não pagam? E uma das coisas que eu sempre falo onde eu vou, vocês sabiam que eu sou servidora pública de vocês? Vocês sabiam que qualquer representação política, independente da sua relação partidária, é servidores de vocês? Sabe por qual motivo? Porque cada um de vocês paga o salário meu e das representações das pessoas que estão ali. Portanto, se a gente muitas vezes muda também essa lógica, a gente vai compreender que esse espaço é um espaço que a gente também pode opinar, pode falar. Afinal de contas, não é só no dia do voto, mas a gente pode acompanhar e caminhar para poder pensar nessas representações. Então, hoje, o nosso desafio, na minha opinião, nessa relação da religião e a política, é a gente entender que essas representações não pode pensar somente em um caminho, desvinculando o olhar e a vida das outras pessoas que também precisam de ter um Estado forte. E quando a gente fala sobre o Estado forte, é aquele que a política pública, que é da minha casa, da minha região, do meu espaço, da saúde, educação, transporte, trabalho, ela pode ser enxergada como uma política pensada no orçamento que vocês mesmos, com os seus impostos, colocaram nos bolsos do município, do Estado, da União, para que essa política pudesse chegar a nós. Então, eu acho que esse desafio é um desafio grande. E não usar esse espaço do parlamento para poder fazer confusão. O espaço do parlamento é um espaço que a gente é democrático. Eu não preciso concordar com aquilo que você pensa, mas eu posso te respeitar. E na divergência de ideias, a gente vai caminhando para poder achar um caminho único para avançar com algum tipo de projeto de lei. Não dá para a gente ter tanto desrespeito, tanta violência, tanta falta de percepção que o Brasil está olhando para aquele espaço. E a gente quer olhar para aquele espaço com orgulho. A gente não quer olhar para aquele espaço como um espaço frio, longe, de gente que só faz maldade para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Eu acho que é o nosso desafio de pensar isso, de pensar numa política do Estado laico, é o que a gente vai caminhar nos próximos tempos. E esse ano é um ano de eleição.
Então pensem bem, quem vai estar junto conosco ou quem vai estar contra nós. Quando a gente fala que é contra nós, é contra a política chegar nos nossos espaços, de verdade. Não é aquele só, pintar, passar uma tinta no período de eleição, mas é aquele que vai realmente ter um atendimento qualificado. E é possível, é muito possível. É só a gente aqui pensar qual é o melhor caminho e quem são as representações que vão estar conosco. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de hoje e eu acho que a gente caminha para se entender que não dá para desassociar da política pública. Se a gente se desassocia, outras classes sociais, que não é a nossa, continuam mandando nas nossas vidas e retirando os nossos direitos. Gratidão. Oremos. Além das suas intenções particulares pela saúde de pessoas que você conhece, além de rezar pelos nossos irmãos que morreram, vamos também agora hoje nessa missa, especialmente com a presença de alguém que é do Congresso Nacional, rezar sobretudo por essas pessoas que estão lá, que nós escolhemos. Pedimos a Deus que elas tenham assim a força do Espírito da verdade para poder trazer ao Brasil mais paz. Lembremos também do presidente da República, com tudo aquilo que ele tem sofrido de oposição, que nós sabemos de onde vem e por que vem também. Lembremos os ministros de Estado, alguns deles estiveram conosco aqui, Paulo Teixeira, como é que chama? Sônia Guajajara, são pessoas queridas, e que precisam da nossa oração. Não esqueça de rezar para esse pessoal. Rezemos também pelo Papa Francisco, é outra pessoa que enfrenta forte oposição dentro da igreja. Semana passada ele teve que fazer com muita dor no coração, ele teve que excomungar um cardeal italiano que abertamente dizia que o Papa era herege e que não era um Papa legítimo. Coisa triste, isso mexe com a gente. O coração do Papa Francisco é enorme. Imagina o sofrimento dele quando tem que tirar fora da igreja um cardeal que já está do lado dele. Vocês percebem? Há muito sofrimento, há muita oposição a pessoas que querem avançar. Então lembremos dessas pessoas. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Enchei vossos filhos e filhas, sobretudo do Congresso Nacional, da Cúria Romana, de santa alegria. Dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Yeah.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me sobrevivesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem é um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu testemunho, Juliana Cardoso, a sua disponibilidade de ter vindo aqui nesse dia, assim convidada quase de última hora. Você sabe que a gente reza por você e quero publicamente agradecer todo o seu trabalho durante 13 anos comigo, lá naquela comunidade do Jardim da Glória. A Juliana não faltava nas reuniões, mesmo quando era ela, eu e mais umas 4 pessoas, ela estava lá. Ela abriu o caminho para a gente
naquela época, para conseguir que o povo não fosse despejado do Jardim Novo Horizonte, depois de muitos anos, 13 anos de luta. E nesses 13 anos, ela que abria caminho para a Jutela, a Dona Diogo, a Vanilda, né? A gente não esquece de vocês. Portanto, é uma pessoa que é do nosso meio. E aí é um perigo. Quando Jesus apareceu lá na cidade dele, de Nazaré, o povo sabia que ele estava fazendo coisa bonita, sabia que ele falava bem, que ele fez muitos milagres, mas se escandalizaram de Jesus. O que significa escandalizar? Não queremos saber de você. Você não sabe do sua origem, aqui do Zé Carpinteiro, você é filho dele, da Maria, a gente conhece muito bem você. Você não tem nada para nos ensinar. E Jesus se admirou da falta de compromisso deles. Tem gente que é assim hoje em dia. A gente tem muito preconceito contra pessoas que são assim do nosso meio. A gente pensa que essas pessoas não têm desenvoltura, não têm qualidade, não têm dom. Olha, acho que isso continua até hoje, não é? Eu nunca me esqueço quando o atual presidente da República era candidato aqui para governador, faz muitos anos atrás, e o que estava como mote da campanha dele era essa: Lula, um trabalhador igualzinho a você. A gente achava, bom, ele trabalhou a gente, então vamos votar nele. Foi o contrário. A gente não gosta de quem está no nosso meio. Sempre a gente espera o poderoso, o milagroso, o que de repente muda toda a situação. E nós aí, desculpa a palavra, nós aí nos decepcionamos. Para não falar outra palavra, pode sair agora, né? A gente se decepciona. Então, meus amigos e irmãos, hoje, o domingo, foi muito bom que coincidiu com a sua presença. É um domingo que, na palavra de Deus, foca o profeta, a profetisa. Veja Ezequiel. Ezequiel, ele está desanimado. Ezequiel profetizou lá no ano 590 a.C. E ele estava vivendo, ele é da tribo sacerdotal, e ele estava com o povo que estava a segunda leva de exilados de Jerusalém para a Babilônia. Portanto, era um pessoal rebelde, que não acreditava muito no profeta, não queria mais saber da palavra de Deus. Olha que interessante, que Deus fala para Ezequiel: fale, queiram eles ouviram, não, você não deixa de falar, porque se você deixar de falar, você está aí como cúmplice da confusão que você está metido. E São Paulo, na carta aos Coríntios de hoje, eu gosto muito, São Paulo tem consciência do que ele tem que fazer. Agora, preste atenção, você não é tão poderoso. E São Paulo fala: eu tenho um espinho na minha carne, que é como bofetada que eu levo para Satanás. O que é esse espinho da carne de São Paulo? Que espinho que é esse que cutuca o apóstolo? Ele nunca falou se é uma coisa física, se é uma deficiência física, se era moral, se era psicológica. A gente tem que ter consciência disso. Todos nós temos um espinho na carne, para evitar que a gente fique vaidoso demais. Essa é a nossa tentação. Para a gente não pensar que pode ter muito poder. Abaixa a crista. E é bom ter consciência dessa nossa limitação. Por outro lado, não ficar escravo da própria limitação. Eu sou um coitadinho, eu não posso nada, então cai numa depressão profunda. Né? Hoje nós pensamos em duas coisas: a potencialidade, nós temos poder. E quando o povo se ajunta, e está faltando isso no Brasil, tem muito poder. Vocês viram agora, como é que voltaram atrás na questão daquela famigerada lei aí do aborto? Houve manifestação do povo, todo mundo saiu na rua. Não é verdade? Corrigir aquela miopia daqueles homens machistas do Congresso. Quando o povo se une dentro de um objetivo, tem força. Agora, o problema é que hoje nós estamos divididos. E na divisão, aí é um problema sério. Quem tem a bola na mão começa a contaminar as pessoas. Contaminar. Como no tempo de Jesus, fariseus, herodianos, essênios, esse pessoal todo, o Anás, Caifás, o templo, o Sinédrio, se uniram contra Jesus, tinham poder. E na hora que a gente achava que o povo ia dizer para não matar Jesus, que o povo falava: crucifica, crucifica. Então é uma manipulação daquele tempo e hoje, através da própria religião, uma manipulação do povo. Nós não estamos exilados do Brasil, nós estamos exilados do nosso próprio pensamento. Esse é o perigo. A gente está fora do equilíbrio de um pensamento justo,
porque a gente é bombardeado de todo lado por pessoas que não têm intenção de nos ajudar. Pelo contrário, falou bem a deputada aqui, são pessoas interessadas no seu próprio interesse pessoal. Nós não temos, olha que coisa bonita, não temos no Congresso a bancada católica, não é verdade? Graças a Deus, Congresso não é lugar de bancada. Congresso é lugar de pessoas que pensam no todo, não na bancada evangélica, na bancada do boi, do agronegócio, na bancada da Bíblia, na bancada da arma. Isso é triste. Lá as pessoas vão pensar no todo e não fazer grupinhos de interesses pessoais. Graças a Deus que os católicos de verdade que estão lá não fizeram a bancada. Seria muito ruim se isso acontecesse, porque ela mesmo falou, o Estado é laico. E sendo laico, a gente entra lá com o fermento do Evangelho, mas não para fazer as vontades dos bispos católicos. Nós não temos isso, não queremos isso também, mas é fazer o bem comum de todo o povo brasileiro. Por isso, muitas vezes, essas pessoas não são apoiadas, são marginalizadas, né? Como o próprio profeta Ezequiel, né? Olha, o pessoal não te ouve não, mas você fala. Mesmo que ouçam ou não, você deve falar, pelo menos para não dizer que não foram avisados. Nesse domingo em que o foco das 3 leituras é o profetismo, né? O profetismo, então você pensa também nessas pessoas como a Juliana Cardoso, eu vou citar outros aqui também, como Chico Alencar do Rio de Janeiro, como Fegali, o primeiro nome dela eu esqueci, é uma mulher forte ali, a própria Sônia Guajajara, a questão indígena, né? Então a gente deve pensar nessas pessoas. Falar o nome delas, sim senhor, falar o nome delas, nem aparecer na televisão, falar, investir, pesquisar, quem são, que defendem, qual que é a bandeira que eles têm. Porque a gente sai desse marasmo, né? Todo ano a gente fica aí, a gente vai para lá, vem para cá, e se o cara afastou a minha rua, ele é bom. Isso é um pensamento raquítico, né? Eu acho que vereador, né, ficar passando a sua rua só no tempo da eleição. Mas ele veio aqui e arrumou para nós isso daqui. Espera um pouquinho. Quem está no Congresso está ali, quem está no Congresso Nacional, quem está numa Câmara de Deputados, não sei bem, tem que pensar no todo, minha gente. Pensa alto, entendeu? Então, olha, as tentações desse pessoal, eles se esqueceram que tem um espinho na carne. É bom ter um espinho na carne, eu também tenho, não vou falar qual que é, mas a gente sabe das limitações da gente. A gente sabe quando a gente tem que crescer muito além daquilo que deve ser. Isso é importantíssimo. Ter consciência de você mesmo, primeira coisa, e ter consciência aguda sobre o que está acontecendo no mundo. Se informar, ler, conversar, participar. Então, mais uma vez, eu não vou me estender, porque eu não quero assim estragar o que você falou aqui, mas muito obrigado mesmo, e obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje, sem preconceito. Mas Juliana Cardoso, a gente sabe de onde ela é aqui de São Mateus, mesma coisa, não é de Nazaré. Meus amigos e irmãos, dos lugares menos valorizados é que saem as grandes pessoas. Agora acompanhemos o número 16. Com a confiança e destemor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus renove a coragem da deputada Luísa Erundina e a Juliana e de seus colegas que honram os mandatos parlamentares a eles conferido por voto popular, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que despertemos como cidadão a necessidade de voto consciente e comprometido com a transformação social nas eleições que se aproximam, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Papa Francisco siga governando a Igreja com saúde e vivendo seu mistério com o ardor dos profetas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a nossa paróquia colha os frutos deste centenário e seja uma comunidade de fé cada vez mais vibrante e profética, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Então, nossa comunidade São Judas, aqui está a imagem do padroeiro, comunidade do Jardim Novo Horizonte, distante daqui, lá não tem escola, lá não tem creche, né? O ônibus
passa muito pouco, né? Um pessoal sofrido, a nossa comunidade está aqui. Então, por essa comunidade que consegue, a linha de ônibus é uma luta, né? Então, rezemos por eles, para que não desistam da fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Irmanados pela profecia do Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje um tempo novo de justiça e de paz. E assim, vivendo dia após dia a esperança, vamos proclamando a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Em Cristo, saudemos-nos uns aos outros. Esse não é o filho do carpinteiro, do Zé, filho da Maria, suas irmãs, seus irmãos moram conosco. Que sabedoria é essa que ele tem? E se escandalizaram muito. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me orar, mas direi uma só palavra e serei salvo. Vinde a mim.
nossas súplicas e nossas necessidades, livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos livres das promessas de Cristo. Como temos hoje uma pessoa representante do poder popular, que é a Juliana, vamos então virar para o corredor central, receber a bandeira brasileira nesse dia importante da nossa centenário. Querida Juliana, nós, paroquianos e paroquianas do Carmo, povo de Deus em movimento, agradecemos seu incansável trabalho no Congresso Nacional e nas lutas coletivas, sua defesa comprometida dos direitos humanos, das mulheres, da comunidade LGBT, do SUS, da moradia digna, da cultura popular, da igualdade racial e dos povos indígenas. Seguimos sempre juntos no sonho, na resistência e na luta. A gente agradece a você, Juliana, sua presença aqui. Fiquem sentados. E também todos que vieram e acreditam que é possível um Brasil novo. O Senhor esteja com vocês. Cuide de bondade que pelo Filho da Virgem Maria, que salvará todos, nos enriqueça com a sua bênção. Seja-nos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem Mãe de Deus, de quem recebemos o autor da vida. E nós que hoje nos reunimos aqui para celebrar a sua solenidade, possamos colher a alegria espiritual e o prêmio da vida eterna. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-nos, proteja e guarde Deus que nos reuniu, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos mais uma vez saudar toda a Assembleia, Juliana, na grande saúde. Bom domingo, vamos em paz, o Senhor nos acompanha.